Bom dia a todas, todos, todes. Vamos às senhas diárias, que também são textos de culto, de hoje, que é domingo, dia de culto e de missa, dia 4 de junho de 2023. Também chamado no calendário litúrgico da igreja, das igrejas, pelo menos as históricas, como chamado domingo da Trindade. Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E também é o 8º dia no Pentecostes. Falar um pouquinho sobre esse calendário litúrgico da igreja mundial, da igreja, digamos assim, a igreja católica, mas também a igreja cristã. Depois do domingo de Pentecostes, que foi semana passada, dia 28 de maio. Depois vem o domingo da Trindade. Se eu fosse, se tivesse participado da formação do calendário da igreja, eu ia deixar o período de Pentecostes mais longo, para a gente falar mais sobre o Espírito Santo, ter mais tempo para falar sobre a sua obra, o que ele significa. E aí eu traria, talvez não 7 semanas depois, 40, 50 dias depois do domingo de Pentecostes, eu começaria o tempo comum, que é marcado pela cor verde, a cor das plantas que cresce devagar, e o tempo da igreja, que também cresce devagar, mas cresce e alimenta. É a planta que é tão importante. As plantas são muito importantes. Então, de hoje em diante, começa os paramentos do altar. Os paramentos são aquelas toalhas que ficam diante da mesa do altar. Diante da mesa das ceias tem uma toalha, assim, né? E ela muda de cor. Então, no tempo de Pentecostes ela é vermelha. Tempo de Páscoa ela é branca. Tempo de Quaresma ela é roxa. Já repararam nisso? Então agora mudou para verde. É o chamado tempo comum. Como se tivesse terminado o tempo de Pentecostes. Eu deixaria o tempo de Pentecostes por 3 domingos. Então, para mim, o tempo de Pentecostes terminaria daqui a 2 domingos. Mas foi escolhido assim. Eu não vejo por que não, mas também não vejo um motivo para não deixar o período de Pentecostes um pouco mais longo. É importante esse tempo comum para a igreja botar, sim. A igreja não é uma escola de reflexões cristãs, de teologia. Então a igreja põe o pezinho no chão, começa a falar do dia a dia. Tá tudo certo. Como se antes já não tivesse falado do dia a dia. Mas eu deixaria Pentecostes um pouco mais longo. Mas, em todo caso, conforme o calendário da igreja, eles escolheram assim, não foi uma pessoa só, não foi de uma decisão tomada rapidamente. Foi pensado em fazer o calendário litúrgico da igreja assim. E eu aceito, mas digo, poderia ter mais 2 domingos no tempo de Pentecostes. Então agora eu começo a falar, hoje é o domingo marcado como da Trindade, esse Deus que é triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
Não fique pensando em pessoas assim. Deus Pai é velho, velho. Deus Filho, o Deus mais novo. E o Espírito Santo é um neto que, sei lá, ele é invisível. Não, não é assim que você tem que pensar. E nem quebre sua cabeça. Trate isso como um mistério. Mas é um mistério que tem figura, tem uma figura muito simples de entender. É como o pai que em casa para a esposa é o marido, no trabalho é o trabalhador e para os filhos é o pai, para os filhos, para as filhas é o pai. Então, são três pessoas numa só, é a mesma pessoa com sua mesma vontade, com seu mesmo amor, em marcas de aparecer na história. Tá? Não tente quebrar a cabeça. Não é assim que funciona, de tentar ficar imaginando. Mas compreenda isso como sendo uma coisa simples. E admire essa maneira e tente entender assim três maneiras de aparecer na história do mundo a mesma pessoa. De três formas, mas a mesma pessoa. Então hoje é o domingo da Trindade. Eu acho importante porque assim dá também a unidade dessa vontade, desses preceitos, deste amor, desta personalidade de Deus, Javé, que cria, que se faz presente, tanto no corpo de Jesus como no espírito de Jesus. No amor. É o Deus que ama criando o mundo e falando pelos profetas, o Deus que ama o mundo se fazendo pessoa, que se põe ao lado dos fracos, dos pobres, dos oprimidos. E o Deus que ama o mundo, abrindo corações, abrindo mentes, também amando ao fraco, ao pobre e ao oprimido. É o mesmo amor. E hoje vai falar muito da criação do mundo. Nesse sentido, os textos de hoje são bem escolhidos. O Deus que cria, que se manifesta, que sempre esteve presente na história em bondade e amor. Então o título para hoje para esse culto, meu título para a pregação que eu faria nesse culto é o seguinte: as obras do Trino Deus, Javé, são bondade e amor. Não precisa enrolar. É simples, bondade e amor. No passado, no presente, no futuro. E aí eu emendo uma frase embaixo: um novo mundo é possível. Sim, com bondade e amor. Um novo mundo. É essa mensagem do Apocalipse, um novo mundo, não o fim do mundo, um novo mundo. Leiam o livro do Apocalipse, lá o último livro da Bíblia, que alguns põem tanto medo. Leiam ele nessa perspectiva, um novo mundo, onde há bondade e amor, justiça, paz, alegria. Um novo mundo é possível. Quando feito por esse Deus de bondade e amor. Não é um mundo
de distopia, de destruição, de vingança, não. Leia a partir desse outro ponto de vista. Claro que tem julgamento, sim. E o critério está bem claro na Bíblia, tá? E não é o moralista. Não é o critério moralista das leis farisaicas. O versículo que dá o start para a comunidade se reunir em culto, missa. O versículo que é o tema do culto e da missa de hoje. Vem de Isaías, profeta Isaías, do Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 3. Os serafins diziam em voz alta uns para os outros. Esses serafins aqui, a imagem dos serafins sentados no trono, no templo, isso é lá da Babilônia e da Síria, principalmente eu acho a Síria. Bichos alados. Ele está dizendo, os anjos diziam uns para os outros, os adoradores de Deus Javé diziam uns para os outros. Os adoradores, as adoradoras de Deus Javé diziam em voz alta uns para os outros e outras. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Está lá. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche toda a terra. Nós já vamos falar o que é essa figura de sua presença gloriosa enche toda a terra. Vai ter um texto de auxiliar para o texto da pregação, um texto companheiro do texto da pregação, que eu vou citar depois, porque todo texto de pregação tem 2 ou 3 textos que deveriam ser citados e lidos até no culto ou na missa, para ajudarem a interpretação do texto da pregação. A sua presença gloriosa enche toda a terra. Está em todos os lugares, está na história. A sua presença. Presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Está em toda a terra. O texto de pregação para esse culto ou missa de hoje está no Evangelho conforme Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, a região ali onde Jesus se criou, para um monte, para um elevado, um morro, que Jesus lhes indicara. Não sei que morro era esse, tá? Não. Mas eles se reuniram lá. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Agora Jesus apareceu na Galileia, antes ele já tinha aparecido em Jerusalém. Tem um probleminha aí nessa história. Algumas não fecham assim muito. Tá? Mas imagina assim, Jesus apareceu na Galileia e alguns duvidaram, peraí, mas não reconheceram Jesus, tipo os discípulos de Emaús, né? Lembram dessa história? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi dada a mim toda a autoridade no céu e na terra.
Eu sou enviado de Deus, Javé. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso é importante, tá? Porque é o Deus também que falou no passado, lá nos profetas, aqueles que denunciavam a injustiça e anunciavam a justiça de Deus. Ele é o mesmo que está no Filho e no Espírito Santo. É o mesmo. Ele não mudou. É só o seu jeito de se manifestar, mas o conteúdo da manifestação é o mesmo. E ensine esses discípulos a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, que eu lhes falei. Inclusive através de exemplos, inclusive através das obras, dos sinais do reino de Deus. Ensine para eles tudo isso aí. Contem para eles. Façam isso entrar no coração através do batismo, para que eles se tornem também anunciadores. E aí Jesus termina dizendo: e eu estarei sempre com vocês, até a vinda do reino de Deus, a vinda do reino de Deus, o fim dos tempos, o fim desses tempos em que ainda a terra tem tanto pecado, até vir definitivamente o reino de Deus, Jesus Cristo, como seu novo mundo. Os 3 textos companheiros, que deveriam ser lidos no culto, às vezes é lido só um, mas deveriam ser levados em conta na hora de interpretar o texto da pregação, que foi esse que eu li. O primeiro texto auxiliar, texto companheiro, vem do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até o segundo capítulo, Gênesis 2, versículo 4. É a história da criação. E o mundo era bom. Pelo menos 7 vezes. Ali o Criador faz uma coisa e vê que é bom. Ele diz que o mundo é bom. O mundo, todas as suas criaturas, o ser humano, os oceanos, a luz, a terra, o mar, tudo. É tudo bom, não é ruim. E o resumo que eu fiz desse texto, 1 até 2, 4, Gênesis. A criação amorosa do planeta Terra como um lugar bom e abastecido de todo o necessário para a vida. Maravilha, né? É uma maravilha, um mundo bonito como nós temos e com tantas coisas para a vida ser abundante, plena. A história do pecado, Gênesis 3, tá? Aí o egoísmo humano desenvolve a maldade. Mas o mundo é criado para o bem, bom e para o bem. Bondoso e amoroso. O pecado é o contrário da bondade e do amor. O segundo texto auxiliar, que deveria ser levado em conta, é o Salmo 8.
A terra é majestosa e gloriosa, pois nos dá suas belezas. Ou você não vê as belezas da natureza? Nos dá as suas belezas, a terra criada, a gente diria o universo criado, bondoso e amoroso, nos dá as suas belezas e tudo que precisamos. E o terceiro texto auxiliar, que deveria ser levado em conta, como eu já disse, na interpretação do texto da pregação, vem da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulos 13, versículos 1 a 13. É o conhecidíssimo hino ao amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, se não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que me dê para ser queimado, se não tivesse amor, eu nada seria. O amor é o maior legado que temos e acima de todos os outros legados, acima da fé, acima da esperança, acima do conhecimento, acima dos nossos aparentes martírios, ainda que eu me dê para ser queimado. Sem o amor, nada seria. É a bondade e o amor, né? Desse trino Deus. Que a gente não deve ficar imaginando uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova e uma outra que não sei o quê. Em vez de ficar imaginando assim, pense que é um mesmo Deus em 3 lugares diferentes na história. E das senhas diárias, que sempre tem 2 versículos e uma oração, podem ou não ser lidos no culto. O primeiro versículo vem do Salmo 145, versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Tanto lá no passado, tanto no tempo de Jesus, é assim que ele se revela em Jesus, justo, bondoso em todas as suas obras, como agora, onde seu Espírito age em nossa vida, como indivíduos e como igreja. E fora da igreja também, no mundo, o Espírito age no mundo também, fora da igreja. Eu já falei sobre isso nos últimos dias. E o segundo versículo do dia das senhas, Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, cristãs que moravam na cidade de Filipo, capítulo 1, versículo 6. Estou convicto de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la. E vai continuar agindo para completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar e trazer o seu reino. A oração para o dia de hoje é escrita por Jörg Zink. Trino e Santo Deus, tu moras em uma luz que ninguém pode ver. Nós te adoramos. Louvamos-te com palavras e ações, louvamos tua profundidade oculta, tua grandeza e alteza, tua bondade e misericórdia. Sem ti nada somos, sem o amor nada somos. Sem ti nada somos, e tudo somos quando estamos em ti. Tu moras numa luz que ninguém pode ver.
é grande demais. A oração de ontem dizia infinita mansidão e humildade. A gente não precisa ficar explicando as coisas assim com nossa imaginação em mínimos detalhes. Se a gente compreender bondade e amor, a gente entendeu muita coisa. A gente entende muita coisa de uma profundidade que até então era oculta. Que não se pode ver com um simples olhar. Cristão, ou um simples olhar intelectual. Não, é muito mais. É como compreender o Trino Deus. É profundo. Mas entendendo bondade e amor, a gente entende isso com uma outra linguagem. Que a gente diz é a linguagem do coração do Espírito Santo, a linguagem do Espírito Santo, que se traduz em linguagem de admiração, de contemplação e linguagem prática da bondade e do amor. Um bom dia. Iniciou então um tempo comum para a igreja, pé no chão e viver esse amor e essa bondade do Trino Deus no nosso dia a dia. É um tempo importante também, certo? Um grande abraço para todos. Um bom dia da Trindade, um bom domingo da Trindade. E uma boa semana para vocês todos.